Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo, agora para falar de erosão do solo, né? Nosso próximo assunto. E eu fiz uma apresentação, vou passar para vocês aqui. Beleza. Então, erosão do solo. Primeira coisa que a gente tem que perguntar é a erosão do solo. Primeiro, o que é erosão, né? Erosão é o desgaste, a degradação do solo, ou seja, a gente está desestruturando, está perdendo o solo. E o solo é um bem renovável ou não renovável? Aí que vem a questão. Se ele for um bem renovável, a gente consegue produzir o solo novamente, né? Mesmo que a gente perca ele através da chuva, do vento, que ele saia da nossa propriedade, do nosso ambiente, a gente conseguiria produzir ele novamente. Já que a gente consegue, né? Quantos milhões de anos para produzir 1 centímetro de solo através do processo de intemperismo, da formação do solo? Então, o solo é não renovável. A gente não vai conseguir, apesar dele ter o processo de formação, a gente não consegue fazer um solo, né, dentro do nosso ciclo rapidamente ali para a gente conseguir recuperar ele. Então, a gente tem que conservar, porque uma vez perdido é para sempre, né? E será que a erosão, que é esse processo de desgaste, de degradação do solo, é um processo natural ou é um processo causado pelo homem? Então, aqui vem uma reflexão. A erosão é um processo natural. Ela faz parte do intemperismo. Então, quando a gente estudou lá o ano passado a formação do solo, que o clima, o ambiente afetam, vão desgastando a rocha, e isso vai fazendo com que seja formado os horizontes do solo, a erosão faz parte disso, né? Tanto que a gente tem solos que são formados através de deposição de sedimentos, né? Que a rocha-mãe não está embaixo deles. O sedimento de formação do solo, ele veio de uma rocha que está longe, né? Que foi carreado. Então, a erosão faz parte desse processo. A questão é, a nossa atividade agrícola, o manejo que a gente dá para o solo, intensifica esse processo ou não? E muito, né? Então, a gente, na verdade, com o manejo errado, a gente praticamente perde o solo, né? Quantos locais que o pessoal, às vezes, quer tirar as rochas, entra com trator de esteira, né? Querendo produzir num solo que era de declividade, que é um solo raso, e daí joga quilos de adubo ali para produzir, produz 1 ano, 2 anos, e depois o custo-benefício não paga, né? Nem a hora máquina, nem o óleo, nem o adubo que tem que ser aplicado todo ano para conseguir tirar um mínimo de produtividade ali, é porque aquele solo não comportava isso. Não era um solo para uso agrícola. É um solo que precisava de um outro tipo de uso, né? Um outro manejo, precisava ser conservado. Às vezes ele é um solo importante para absorção de água no ambiente, ele é um solo que vai ser a nossa caixa d'água para as nascentes, e a gente degradou. E agora a água vai infiltrar por onde? Né? Então, vocês sabem o problema de água que a gente está tendo nos últimos tempos, né? Quem mora no sítio vê isso a cada dia, as nascentes, os tanques, como que estão. Então, parte disso é reflexo do nosso uso do solo, como que nós estamos cuidando do nosso solo. O solo é a esponja. Se a água não passar por ele, para ir para o lençol freático e para manter o nível de água dentro do solo num nível adequado para conseguir manter as nascentes, em pouco tempo nós não vamos mais ter água, nós vamos ter problema. Tá, mas a erosão, ela não é causada só pela chuva, né? A mais comum, a que a gente mais estuda é a chuva, porque nossos solos aí, a maior parte da nossa erosão é causada pelas enxurradas. Mas não é só a chuva que causa, né? Essa erosão da chuva é chamada de erosão hídrica, mas a gente tem outros tipos de erosão. A erosão eólica, pelo vento, a erosão fluvial, que é quando o rio transborda ou muda seu leito e vai carregando o solo que está ao redor dele. Tem erosão marítima,
né, que é causada pelo mar, que é mais nos solos litorâneos, né? Então a gente tem vários tipos aí. Tem a erosão por geleira. Aqui no nosso país a gente não tem, isso é muito importante. Mas o Chile, por exemplo, que eles estão muito próximo da Cordilheira dos Andes ali, tem um período que dá degelo. E esse degelo causa uma erosão bem importante para a agricultura, porque vocês sabem que o Chile é um país muito assim rico na produção de frutas, principalmente para exportação. Na verdade, esse degelo deles faz um ciclo agrícola ali bem interessante, porque eles conseguem água nesse período, mas eles têm também o cuidado com a questão da erosão do degelo, né? Então, cada situação, cada local, né, tem o seu cuidado aí com a erosão. Locais mais planos, mais retos, a erosão por vento, que é a erosão eólica, tem bastante importância, inclusive em áreas agrícolas, né? Aqui na nossa região, como nossa topografia é acidentada, a erosão eólica não faz tanta influência. Para nós é mais importante a erosão da chuva mesmo, a erosão hídrica. Beleza? Então, tudo começa com o impacto da gota. Então, vocês sabem que o solo é uma esponja, ele é poroso. Se a gente tampar esses poros que tem na superfície do solo, a água não infiltra mais. Água infiltrada, água dentro do solo, é menor erosão, porque se ela está dentro do solo, ela não está escorrendo. Agora, se tampar os poros aqui, a água bate e escorre, e daí que começa o problema. Então, dois pontos básicos aí no impacto da gota. O primeiro é que quando a gota bate, ela desagrega as partículas que estavam agregadas, ela solta as partículas do solo, fica tudo solto. O segundo ponto é que com o impacto, ela consegue selar a porosidade do solo, diminuindo a infiltração. E o terceiro ponto é que o volume de água da chuva, com as partículas soltas pelo impacto da gota, vão ser carregadas pela enxurrada para as partes mais baixas da topografia. E onde que é as partes mais baixas? Lá onde você tem o tanque, o rio, né? As áreas mais baixas. Por isso que os rios, quando não tem a proteção da mata ciliar em volta, está acontecendo o quê? Estão sendo aterrados, né? A gente vê, assim, o pessoal fazendo agricultura até na beira do rio, vai ver um rio que os nossos avós, os antigos, falavam, nossa, esse rio a gente vinha pescar aqui, era um rio largo, um rio fundo, agora você olha lá, tá só um filetinho. O que é isso? É a diminuição do volume de água no lençol, nas nascentes, mas também é a morte do rio pelo processo de erosão. A gente pergunta para os produtores, você tem erosão na tua área? A resposta mais comum é não, não tenho. Então, quando der uma chuva, vai lá no rio e vê que cor que tá a água. Se a água tiver marrom, meu amigo, teu solo está no rio. Você tem erosão sim. Porque se a água não tivesse turva, é porque não teria partículas de solo sendo carregados para lá, né? Então a erosão ela é um problema sério da nossa agricultura. A gente precisa fazer os manejos corretos para conservar o solo, tá? Então aqui eu já expliquei isso, né? Mas é o impacto da gota, daí aqui na letra B, ó, a desagregação das partículas, as partículas ficam soltas e são carregadas pelo escorrimento superficial, ou seja, pela enxurrada. Esse é o primeiro ponto básico da erosão, né? Então, a gente tem dois tipos de enxurrada, uma superficial e uma subsuperficial. Quando o nosso solo está compactado, às vezes você até tem palhada aqui em cima, algum tipo de proteção que faça com que a gota da chuva não tenha impacto direto sobre o solo aqui e que a água consiga infiltrar. Só que se o solo está compactado, o que, que acontece? A água infiltra até uma determinada profundidade, até chegar na camada compactada. Da camada compactada para baixo, a infiltração vai ser bem menor. Então, começa a ter um acúmulo de volume de água dentro do perfil. Isso é complicado, porque a gente pode ter uma erosão subsuperficial.
A enxurrada acontece dentro do perfil e ela vai desagregando o solo por dentro. Aí chega uma hora que soltou tudo, o que que acontece com a parte de cima do solo que ficou solta? Ploft, cai os blocos. Isso é bem comum aqui, hein? Nós temos na nossa região, aqui no Palmital não tanto, mas indo lá para o Laranjal, nós temos solos que têm diferença textural no perfil. Ó, é bem comum aonde o gado passa, que tem aquele carreiro do gado, que é a área mais compactada, você vê o que? A erosão do bloco do solo, loft, caiu, ficou. Quando erosiona, abre cratera mesmo. Um problema seríssimo, hein? Você perdeu toda a camada fértil do solo, perdeu tudo, né? Não só fértil, perdeu tudo que estava em cima da camada compactada, né? Então, uma erosão muito séria. Tá. Aí, os tipos de erosão. Nós temos, então, primeiro, o impacto da gota, né, ocorre uma erosão entre sulcos, a gente fala, depois eu vou explicar melhor esses tipos aí, mas só para vocês terem uma noção agora. A gota bateu, a desagregação das partículas é o início da erosão ali, uma erosão entre sulco, que a gente fala. Desagregou, começou a erosionar. O volume de água começa a carregar essas partículas numa área próxima ali. Essa erosão, esse início da erosão, né, que é a parte mais importante, que é onde a gente tem que ter o maior manejo para corrigir o problema de erosão, para conservar o solo, é aqui. Se o solo está estruturado, a gente não tem desagregação. Se o solo está protegido, a gente não tem desagregação, né? Então, esse início aqui é a base da conservação do solo. Claro que tem topografia, por exemplo, que não dá certo, né? Vocês sabem, tem gente que tem plantio direto, mas a topografia é tão acidentada que dá uma enxurrada, carrega palhada, vai parar lá na estrada. Se chegar lá, a estrada está cheia de palhada, porque só a cobertura do solo não está sendo suficiente para controlar a erosão. A topografia, a declividade são importantes também. Então, a gente vai ter que entrar com outras práticas conservacionistas para impedir que essa enxurrada alcance velocidade e força para carregar as partículas de solo da superfície. Beleza? Aí, então, esse volume de água do impacto da gota vai se concentrando e vai formando uma erosão laminar, uma erosão em sulcos, né? Na área, quando a gente está numa área agrícola, às vezes você vê na superfície aqueles canais por onde a chuva passou, né? Que são canais largos e rasos. Então, toda aquela camada superficial ali, ó, foi carregada, né? Áreas de pastagem que tem compactação, né? Podem sofrer esse processo de erosão. Na verdade, onde a gente tem cupim, gente, cupim é um bioindicador de degradação do solo. A área de pastagem que tem cupim é que o solo está muito degradado. Já a gente já está com o solo degradado não só com a questão de fertilidade dele, com a questão de conservação, de estrutura, sabe, de vida no solo. Ó, erosão de área agrícola é a enxurrada carregando, formando canais. Esses canais a gente utiliza para fazer o cálculo de quanto que a chuva carregou, né, de solo, pela largura deles, e até para a gente ver depois em capacidade do uso do solo, que manejo que é correto, como que classe de capacidade de uso entra o solo, sabe, para poder identificar os manejos para cada área, manejo agrícola, né. Aqui chegou já no ponto máximo, ó. A chuva, ela desce pela encosta, vai carregando o solo, quando chega nas partes mais baixas, se encontra todo esse volume de água. Se tem um impedimento, uma camada de impedimento, ou o próprio encontro do volume, causa um turbilhonamento que vai afundando o solo e vai abrindo essas verdadeiras crateras aí, que a gente chama de vossoroca, né? Quando chega nesse ponto aqui, isso aqui normalmente acontece aonde? Beira de estrada, que foi feito
alocação da estrada de forma errada, né? Daí onde a enxurrada está carregando, está formando aqueles canais lá embaixo, formam uma vossoroca perto de rio, né? Porque é o fim da encosta, é o fim da descida. Chegou lá embaixo, a velocidade e a força da água é tão grande que vai causando desmoronamento, desbarranca tudo e vai causando vossoroca, né? Tem bastante propriedade que tem estrada antiga aberta, sabe? No meio da pastagem lá você tinha uma estrada, passava por ali. Essas estradas precisa ter um manejo ali, gente, porque o gado gosta de usar isso como carreiro, né? E daí já é uma área que estava compactada por ser uma estrada antiga. Então é muito fácil ter vossoroca ali, né? Tem muita pedra, muita coisa, a água vem, bate, vai turbilhonando, e se não tem cobertura do solo e não tem cobertura de planta, cobertura vegetal para segurar o solo, vai morra abaixo, vai abrindo essas crateras na propriedade aí. Olha que estrago essa foto aqui do lado, né? Ó, foi lá até a lavoura agrícola lá, na abertura. Muito complicado, ó, o rio tá aqui embaixo, ó. Então olha o tanto que desagregou, né? Ó, uma vossoroca. Bem sério. Isso aqui é uma pastagem completamente degradada, né? Então, pessoal, é isso por enquanto. Eu vou deixar o material para vocês, né? Vou deixar o material lá da apostila. E vou deixar. Daí tem uma atividade que eu deixei lá. A primeira pergunta é se a erosão é um processo natural do solo, né? Que a gente sabe que é um processo natural, mas que a ação do homem intensifica esse processo. E a segunda pergunta acho que é sobre o impacto da gota. Não lembro o que eu escrevi lá direito, mas acho que é isso aí. Se o impacto da gota é uma ação, é o início da erosão, né? Se a erosão é afetada pelo impacto da gota na sua formação ali. Beleza? Então, vou deixar esse material para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. E vamos estudar, gente. Vamos lá, terceiro trimestre. Então é isso. Um abraço pro gaiteiro e tamo aí.